Bom, então, como eu falei para vocês, né, gente, a divisão celular ela pode ser utilizada aí pelos organismos como diferentes estratégias. Então, se o organismo é unicelular, é uma estratégia reprodutiva. Se ele é pluricelular, a mitose vai ser uma estratégia de crescimento e reposição celular, no caso de machucados, por exemplo, né? E a gente tem, então, dois tipos diferentes de divisão celular, né? A gente tem a mitose e a meiose, como eu falei para vocês no início da aula, né? Então, são duas diferentes maneiras por meio das quais as células se dividem, né? Então, eu vou começar falando mais especificamente da mitose, e aí mais para frente eu falo da meiose, tá? Na mitose, o que vai acontecer? Uma célula mãe vai originar duas novas células filhas, que são geneticamente e cromossomicamente idênticas a ela, tá? Então, mitose, você tem uma célula mãe e origina duas que são iguaizinhas àquela célula mãe, tá? A gente vai ver que na meiose não é bem assim, né? Por isso que tem essa comparação. Aí, mostrando, então, aqui o que a gente chama de ciclo celular, né? Então, as células têm um período de vida ali, que é basicamente o que está sendo representado nesse diagrama aí, nessa figura, né? Aí, o que vai acontecer, então, aqui? Só para mostrar para vocês, lembrem que eu tinha falado da intérfase, que é aquela fase de preparação para depois acontecer a divisão celular, né? Então, a intérfase, ela é isso aqui. Esse círculo aí é o ciclo celular, ou seja, o tempo de vida daquela célula. Isso aqui, ó, tudo isso aqui é a intérfase, tá? Todo esse período da vida da célula é a intérfase. Só esse finalzinho aqui, esse período menorzinho aqui, que vai ser o período de divisão celular, que aí pode ser a mitose ou a meiose, né? Falando mais especificamente da mitose aqui, né? Então, esse período em que acontece a divisão celular é chamado de ciclo celular, tá? Juntamente com a intérfase, né? Então, todo esse ciclo aí é chamado de ciclo celular, certo? E aí a gente tem, então, que a intérfase, ela é dividida em três fases, né? Fase G1, fase S e fase G2. E a divisão celular em si, a mitose, é dividida em quatro, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Aí eu vou esmiuçar cada uma dessas etapas com vocês, para vocês entenderem bem todo esse processo, tá? Começando pela intérfase, né? Então, a intérfase é uma fase que se caracteriza por intensa atividade celular, né? Então, na mitose, a gente vai ter a divisão celular, né? Então, a distribuição ali do material genético. A intérfase é a fase que vai anteceder a mitose, mas não é só uma fase qualquer ali, vai ter bastante atividade celular, bastante atividade intensa da célula. Por quê? Ela está se preparando para ser dividida depois. Então, ela vai precisar duplicar DNA, né, se preparar ali, fazer proteínas específicas para fazer a divisão, tá? Então, ela tem toda essa preparação e essa preparação demanda bastante atividade, tá? E a intérfase, então, ela é dividida em período G1, né? Então, o G do G1, ele vem de gap, que é um intervalo, né? Então, é como se fosse o intervalo 1, a fase S, e intervalo 2, que é o G2, né? Então, no período G1, que é esse período de intervalo inicial, o que vai acontecer? Ele vai, desde o final da divisão anterior, então, as células estão sempre se dividindo, né? Dependendo do tipo de célula, mas elas estão ali se dividindo. Acabou uma divisão, nasceram ali duas células filhas. Depois de um tempo, ela vai se preparar tal, e pode ser que ela se divida novamente, né? Então, entre essa preparação, entre essa divisão, e aí tem essa preparação para se dividir de novo, a gente tem esse período G1, né? Então, o G1, ele começa desde o final da divisão anterior, né, até o início da duplicação do material genético. O que é essa duplicação do material genético? É a fase S, né? Que é a fase de síntese que eu vou falar logo mais. Então, o que acontece nessa fase, nesse período G1? Tem o crescimento da célula, tá? Então, pensem, aquilo que eu tinha falado do material genético vai servir aqui também. Então, se você tem uma célula mãe que precisa se dividir em duas células filhas, o material genético tem que ser duplicado para depois ser dividido e o número de cromossomos ser mantido igual, né? Se a célula mantivesse o mesmo tamanho e fosse se dividindo, vai ter uma hora que ela vai ficar pequenininha, né? Então, para que ela possa se dividir antes, ela tem que aumentar um pouco de tamanho, tá? E é exatamente isso que acontece no período G1, né? Então, a gente tem o crescimento da célula para que ela se prepare para ter
a duplicação do material genético depois, que vai acontecer no período S, na fase S, né? Da onde que vem o S? Vem de síntese, né? Que é síntese em inglês, tá? Que acontece, então, a duplicação do DNA, do material genético, ou seja, os cromossomos, né, vão passar a ser constituídos, eles estavam únicos, lembra que eu mostrei ali com as constrições e tal, eles estavam únicos, aí eles têm a duplicação, e aí eles passam a ser constituídos, então, por duas cromátides irmãs, ligadas entre elas pelo centrômero, que é aquela fotinho clássica lá do cromossomo em forma de X, né, que são basicamente as duas cromátides irmãs ligadas pelo centrômero, tá? Então, isso acontece, essa duplicação do material acontece no período S. Aí, depois do período S, a gente tem o período G2, então, gap 2, né? Período G2, que acontece depois da duplicação do DNA, em que a gente vai ter toda a preparação da célula para que se inicie a mitose, a divisão, tá? Então, no final desse período, os centríolos, que são, eu mencionei na aula antes da anterior, na primeira aula desse ciclo BC, centríolos são um tipo de organela também que vão estar responsáveis aí pela divisão celular, né? Então, no final desse período, G2, o que vai acontecer? Os centríolos vão estar duplicados, que a gente vai ver para que eles vão servir, né? Mas, basicamente, eles vão fazer uma estrutura que possibilita a divisão dos cromossomos entre as células filhas, tá? E para que isso possa acontecer, a gente tinha lá um centríolozinho, ele vai ser duplicado e vai cada um para um lado da célula, né? Então, no final da fase G2, a gente tem essa duplicação dos centríolos é completada, né? Que foi iniciada lá no período S, tá? Então, a gente já tem no final aí 2 pares de centríolos na proximidade ali do núcleo, um de cada lado, tá? Aqui só mostrando, então, essa célula no final do período G2, então já aconteceu o G1, S com a duplicação do material genético e G2, né? Então, ela está pronta já para se iniciar a mitose, né? Então, a gente tem aqui, a gente tem aqui a carioteca, né? Delimitando o material genético, tá? Aí vocês veem que a gente tem a cromatina aqui dentro, e ela começou a ser duplicada, né, no período S. E aí, os pares de centríolos aqui que já estão duplicados, e aí eles vão migrando cada um para um lado da célula para ajudar nesse transporte, tá, dos cromossomos durante a divisão celular, né. Tá, e aí, então, acabou a intérfase, né, acabou a fase G2, a célula está bem preparada para que ocorra a divisão celular. Então, vamos ver quais que são as fases da mitose, da divisão celular em si. A gente tem a primeira fase, que é chamada de prófase, né? Então, na prófase, o que vai acontecer? Cada par de centríolos vai se dirigir para um dos polos da célula, como eu tinha mostrado na figura anterior. As moléculas de tubulina vão se organizar em estruturas chamadas de microtúbulos, né? Formando o que a gente chama de fibras, constituindo os ásteres ao redor dos centríolos, tá? Então, essas fibras, que a gente chama de fibra do fuso, são como se fossem varaizinhos, são como se fossem barbantes que se prendem aos cromossomos para depois puxar metade para cada lado, né? Então, essas cordinhas são constituídas de tubulina, são os microtúbulos, tá? Então, isso começa a se estruturar aí na prófase, né? Outras fibras surgem entre os 2 pares de centríolos, formando o fuso acromático, tá? Então, a gente tem nos centríolos, a gente tem os ásteres, que vão ficar ao redor ali dos centríolos e apoiar esses centríolos na borda da célula. E a gente tem o fuso acromático, que vai ligar essas varais que eu falei nos cromossomos, tá? Então, essas fibras aí vão surgir entre esses 2 pares de centríolo, formando esse fuso acromático. Aí os cromossomos que já estão duplicados, né, eles vão se condensar bastante. Lembra que eu falei que para que eles possam ser divididos de maneira correta, eles têm que se condensar para ficar mais fácil. Aí eles se condensam bastante e o nucleolo vai se desintegrando até desaparecer. O nucleolo nessa parte, ele não está presente, né, ele começa a se desintegrar e desaparece. Com a desorganização da carioteca,
os cromossomos vão começar a se espalhar pelo citoplasma, então a carioteca, ali, a membrana do núcleo, começa a se desfazer. E aí os cromossomos começam a se espalhar no citoplasma, né? Ligando-se pelos cinetócoros na região do centrômero às fibras do fuso acromático, né? Que são as fibras cromossômicas. Então, o que é o cinetócoro? Ele é um complexo ali proteico que auxilia a ligação do centrômero com as fibras do fuso, tá? Esse é o cinetócoro. Então, as fibras do fuso se ligam em cada centrômerozinho ali de cada cromossomo para que depois eles sejam puxados, tá? Aí a gente tem a metáfase, né? Na metáfase, o que vai acontecer? Os cromossomos vão ocupar a região equatorial da célula. Então, que a gente chama também de placa equatorial, que é basicamente a placa central da célula, né? Então, eles vão se organizando e eles ficam na placa central ali da célula para que depois possa ser puxado metade para um lado e metade para o outro, né? Nessa fase, os cromossomos estão em seu máximo de condensação, né? Estão bem condensadinhos, aquele xizinho bem condensadinho, tá? Que isso facilita a divisão posterior, né? Então, quando a gente está fazendo um estudo de algum cromossomo ali, do conjunto de cromossomos, né? Então, acontece nessa fase aí da metáfase, porque é a fase que a gente consegue visualizar melhor os cromossomos, que eles estão mais condensados, né? Então, quanto mais condensados eles estão, melhor a gente consegue visualizar, né? Então, no preparo desses cromossomos para estudo, a gente interrompe a divisão na metáfase, que é a fase que ela tá que os cromossomos estão mais condensadinhos, né? E aí a gente consegue visualizar eles melhores. Como que a gente faz essa interrupção? A gente utiliza algumas substâncias, dentre elas a colchicina ou a vinblastina, né? Que são substâncias que impedem a formação do fuso acromático, do fuso cromossômico, para poder depois puxar, né? Então, essas substâncias interrompem esse fuso e aí os cromossomos ficam ali soltinhos, mas eles estão bem condensados, a gente consegue visualizar bem eles, né? Aí a gente tem a próxima fase depois da metáfase, que é a anáfase, né? Na anáfase, então, o que vai acontecer? A gente tem os centrômeros se separando, né? Então, os centrômeros estão duplicadinhos, a gente tinha ali os cromossomos. Tava aqui a cromátide irmã ligadinha pelo centrômero, né? Certo. Esses centrômeros, então, eles vão se duplicar, porque vai metade para um lado, metade para o outro, né? Então, aí tem a separação das cromátides irmãs. Então, essas duas cromátides que estão em forma de xizinho, vai uma para um lado, outra para o outro, né? Então, fica tipo assim. Já devem ter visto essa fotinho. Que tem o fuso puxando para esse lado e a fibra do fuso puxando para esse outro. Isso daqui é um centrômero, isso aqui é outro centrômero, tá? Então, separam as cromátides irmãs, né? Os bracinhos ali, que passam a constituir os cromossomos distintos, né? Os cromossomos filhos, aí voltam a ser únicos, né? Nas células filhas. As fibras do fuso acromático tracionam, então, os cromossomos para os polos opostos, que é exatamente esse desenho que eu fiz aí. A anáfase vai se encerrar, então, com a chegada dos cromossomos aos polos da célula, né? Então, a anáfase é basicamente essa separação, tá? Os cromossomos são, então, tracionados pelo encurtamento das fibras cromossômicas, resultante da perda de unidade de tubulina. Então, basicamente o que acontece? O fuso ele é composto ali pela tubulina, né, pelo microtúbulo. E aí, para que ele puxe essa metade, essa cromátide irmã para um lado e a outra para o outro, esse microtúbulo, essa tubulina vai se encurtando, né? E ela vai, então, perdendo algumas unidades de tubulina e vai se encurtando para puxar, para tracionar essa cromátide irmã, tá? Aí, por fim, a gente tem a telófase, né, que é a última fase da mitose, em que o que vai acontecer na telófase? São formados dois conjuntos cromossômicos distintos, um em cada polo, tá? Então, teve a anáfase, separou ali, tracionou metade para um lado, metade para o outro. Aí, na telófase, a gente tem, então, os dois conjuntos cromossômicos distintos formados ali, um em cada polo, né? Os cromossomos vão começar a se descondensar, porque agora eles já se separaram, né? E vão começar a ser envoltos por uma nova carioteca que vai ser, por duas, né? Cariotecas que vão sendo formadas, uma em cada polo. Aí são desfeitas as fibras do áster, que é aquela fibra que auxilia ali os microtúbulos a prenderem na célula para puxar. Também se desfaz o fuso, que é a
aquela estrutura que liga nos centrômeros, nos cromossomos, e vão se reconstituindo os nucleolos. Então, 2 nucleolos, um de cada lado. Na região equatorial da célula, surge o sulco de divisão. Então, até agora a gente tinha separado só o material genético, né? Aí ficou cada um de um lado, um polo da célula. E aí, na telófase, começa a surgir, no meio dessa célula, esse sulco de divisão para separar, de fato, a célula uma da outra, tá? Então, após a telófase, completa-se a divisão do citoplasma, né? Que também é chamada de citocinese, formando-se 2 novas células, tá? Aqui eu vou mostrar um resuminho de tudo isso que eu falei, mas primeiramente eu vou tomar uma água e daqui a pouco eu volto.